Boa noite, amigos. Mais uma quarta-feira em que vamos iniciar as nossas reflexões da noite de hoje sobre o capítulo do Boa Nova de número 12, sobre amor e renúncia. E nós estamos na parte 3, que é a última parte desse capítulo. Nesse capítulo, nós estamos vendo um diálogo de Pedro com Jesus referente à questão do amor. Na primeira parte, Jesus trabalha com Pedro a questão do amor aos amigos, na primeira parte. Na segunda parte, Jesus estabelece ali um paralelo, né, com o amor de Deus, um nível superior, né, que é amar a Deus através do próximo. E agora, nessa última parte, nós vamos ver como que é o amor de um Cristo para com aqueles aos quais um Cristo se dedica, né? Uma parte do seu tempo da eternidade para conduzir-nos de retorno à casa do Pai. Então, nessa parte muito significativa de Jesus a respeito, então, de como ele nos vê, como um Cristo nos vê representando Deus, nosso Pai, e como será o nosso caminhar quando também assumirmos essa filiação e agirmos como um Cristo. Então, vamos à leitura e os comentários para encerrar esse capítulo de amor e renúncia do livro Boa Nova. Dando testemunho real de seus ensinamentos, o Cristo soube ser, em todas as circunstâncias, o amigo fiel e dedicado. Então, nós vemos aqui Humberto de Campos, através da psicografia do Chico, falando que, dando testemunho aquilo que o Cristo, que Jesus ensinou a Pedro e aos discípulos e à humanidade em extensão, dando extensão àquilo, ou seja, exemplificando, agindo, demonstrando que ele foi o amigo fiel e dedicado. O que é um amigo fiel e dedicado? É um amigo que ama. Aquele amor que nada exige, nada pede, apenas semeia e passa sem nada ficar exigindo. Esse é o amor, que a gente precisa exercitar bastante. Então a gente começa exercitando com os amigos, esse desprendimento, deixando-os ir quando eles têm que partir. E cada vez que se reencontra, pode ter passado anos, mas parece que retorna naquele mesmo exato momento, né? Como se não tivesse passado uma vida inteira sem vê-los, como se a história tivesse sido congelada ali. Isso é para dar uma noção, para dar uma leve pincelada do que é amor, através do exercício junto aos amigos. Continua Humberto de Campos. Nas elucidações de João, vemos Jesus a exclamar: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Tenho-vos chamado amigos, porque vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Vamos analisar esse trecho do Evangelho de João, fazendo aquele estudo minucioso? Jesus se refere assim: eu não vos chamo de servos. Por que não nos chamas mais de servos? E agora nos chamas de amigo? Porque o servo, ele mesmo explica, não sabe o que faz o Senhor. Vamos dar um exemplo assim do dia a dia? Por exemplo, suponhamos um motorista de uma firma, que tem um carro da firma. O servo é aquele que conduz o carro, sem controlar a velocidade, sem controlar os cuidados, as embreagens. Então é um frear sem limite, um tirar fina sem limite, ou seja, porque o carro não é dele. Então, ele usa o carro
mas sem consciência de que aquele carro é um patrimônio dele indiretamente. Porque se é da firma, a firma onde ele consegue o seu recurso financeiro para ele e a sua família, portanto, se presta a serviço dele e da família dele também. Então, quando não se age conscientemente, lucidamente, é um servo. Mas aí Jesus termina quando completa essa frase que está relatada em João. Eu não mais os chamo de servos, porque vocês já são conscientes. Eu passo a chamar vocês então de amigos, porque revelei tudo o que ouvi de meu Pai. Aqui, antes de falar em relação ao revelar, tudo o que ouvi de meu Pai, porque aqui agora ele usa a expressão meu Pai e não nosso Pai. Por quê? Porque o entendimento de um Cristo em relação a Deus é um entendimento muito mais amplo e maior do que o nosso entendimento da Yara com relação a Deus. Então, quando ele ensina a prece do Pai Nosso, ele nos traz Deus mais próximo de nós, falando Pai Nosso, e que de fato é. No entanto, quando vai falar de coisas superiores, quando vai falar de espiritualidade maior, aí ele se refere ao seguinte: conforme o meu Pai. Porque um Cristo compreende a Deus, sente Deus e age conforme aprendeu de Deus, de uma lucidez maior do que a nossa, que estamos engateando nesse processo de fazer brilhar a luz que a gente já tem. Portanto, fala Jesus que agora ele não mais nos chama de servo, mas ele nos chama de amigo. Ou seja, o amigo é aquele que compartilha, o amigo é aquele que compreende, o amigo é aquele que entende. E, portanto, que já foi revelado Deus. Ué, porque se somos amigos do Cristo Jesus, é porque nós já compreendemos um Deus além daquele que compreendemos como somos criança. Mais ou menos como Paulo fala numa carta. Quando criança, recebemos mingau. Quanto mais adulto, recebemos alimentos mais com as nossas necessidades e possibilidades de digestão. Então, quando Jesus se refere, e foi relatado por João, de que ele não mais nos chama de servos, isso significa que ampliou-se o nosso grau de consciência. Nós podemos entender Deus com mais amplitude e, portanto, já estamos fazendo brilhar a nossa luz. E, portanto, nós somos Cristo, sim, com um C menor, mas perfectíveis a ponto de chegarmos a um Cristo com o C maior. Um Cristo que cuida aí de umas 25 bilhões de almas aqui na Terra, que estabelece uma casa física como a Terra para que esses 25 bilhões de filhos pródigos que se afastou da casa do Pai possam então ampliar a sua consciência, deixarem de ser servos para serem amigos do Cristo e, portanto, compreender mais a Deus. Espero que tenha dado uma noção. Qualquer coisa, manda perguntinha aí. E ainda Humberto de Campos fala que Lucas assim relata: antes da hora extrema, quer dizer, antes do processo de crucificação, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes da minha paixão. Ou seja, nessa fala, que é a última ceia, em que ele faz junto aos discípulos, e que dá uma série de instruções, e que ele tem ciência de que sofrerá um processo injurioso, de condenação e crucificação, ele diz que sentiu uma vontade, um desejo de comer conosco a última ceia. Ou seja, ali ele estabelece o que é esse amor de amigos, que são caminhos misteriosos que nos conduzem a Deus. Porque através do exercício da amizade, acendendo a sala do nosso coração, para que torne a vida dos nossos amigos mais leve, mais sensível, mais próxima do amor verdadeiro,
nós também estaremos nos aproximando de um Cristo e, portanto, compreendendo melhor a Deus. Continua Humberto de Campos, que ninguém no mundo já conseguiu elevar a altura em que o Senhor as colocou. Quer dizer, colocou o quê? Colocou a beleza e a amplitude dos elos afetivos. Então, elos afetivos, se você tem dificuldade com relação a elos afetivos, tem um grande remédio, um grande médico. O médico se chama Cristo Jesus, porque ninguém no mundo conseguiu a amplitude da beleza dos elos afetivos aqui na Terra. Então, o médico é Jesus. Caso tenhamos complicações no campo da afetividade, dos relacionamentos. E o remédio é o Evangelho. Não só conhecido, mas sentido e vivenciado na prática, nas ações, nas atitudes. Mesmo porque a sua obra inteira é a de reunir todas as nações e todos os homens numa única família universal. E o elo é o amor. Olha só. A finalidade, o objetivo do Cristo, que reveste-se de corpo de carne e encarna num orbe que ele mesmo elaborou, e essa história está contada no livro A Caminho da Luz. O objetivo dele é que toda a obra, quer dizer, toda a humanidade da Terra, se reúna pelo amor a todas as nações e todos os homens, numa família universal, de forma que a gente aprenda a amar até os seres de outros orbes, o universo inteiro. Mas vamos devagar. A gente passa primeiro amando a família, exercitando com os amigos, estendendo com os vizinhos, com o que a vida nos traz, na sociedade, na coletividade. Vamos fazendo o exercício. Mas também, o objetivo de Jesus é demonstrar que o reino de Deus deve constituir a preocupação primeira. Portanto, para se obter essa amplitude de reunir numa única família universal pelos laços do amor, qual que é a lição primeira? Diz Humberto de Campos que o reino de Deus deve constituir a preocupação primeira das almas. Ninguém como ele soube retirar-se das posições, no instante oportuno, em obediência aos desígnios divinos. O que dá para entender aqui entre linhas? Como que é estabelecer o reino de Deus? É no íntimo. E como que é isso? Deixar posições. Isso é difícil, renunciar. Renunciar à posição social, renunciar a status, renunciar a poder, renunciar até que a gente está certo. Eis o estabelecimento do reino de Deus em nós mesmos. Então não é coisa muito grandiosa, tem que se começar pela obediência aos desígnios divinos, retirar-se das posições no instante oportuno. Então é saber a hora que tem que sair de alguns cenários. Por exemplo, tem pessoas que têm muita dificuldade de sair do cenário do trabalho material.
pelas portas da aposentadoria ou por outras portas, talvez doenças. Isso é renunciar a posições. Estabelecer o reino de Deus em nós, a bandeira do amor, é renunciar pontos de vistas, ideias fixas, é modificar, é deixar ir. Assim como a gente deixa ir os amigos quando a vida os chama para outros lados. Deixar ir um trabalho profissional, ou deixar ir um ser que, às vezes, pela porta do desencarne. E deixar ir é interno mesmo, não é só falar para todo mundo, eu aceito a partida do fulano, da ciclana. Não. É vivenciar, é sentir. Porque aqui é um mundo de vibração, de energias. Não adianta falar. A fala é um tipo de energia. Mas se ela não vir carregada com a adesão interna, é como um sino que não toca, conforme Paulo falou. Depois da magnífica vitória da entrada em Jerusalém, Jesus é traído por um dos discípulos amados. Negam os seus seguidores e companheiros. Suas ideias são tidas como perversoras e revolucionárias. É acusado como bandido e feiticeiro. Sua morte passa por ser a de um ladrão. E mesmo assim, exemplificando nesse nível, nessa naipe, nós ainda não conseguimos renunciar às nossas posições pessoais. Aceitar, renunciar, pontos de vista, ideias concebidas, a gente ainda não consegue, mesmo com tanto ensinamento. Mas vamos continuar. Quem sabe a gente recolhe aqui material para que possamos, então, nos conduzir com mais leveza nas nossas vidas. Jesus, entretanto, ensina a criatura, nessa hora suprema, a excelsa virtude de retirar-se com a solidão dos homens, mas com a proteção de Deus. Ou ele está nos dando o seguinte recado, que quando a gente resolve divergir com o padrão do mundo, uma coisa é certa, você estará sozinho. Porque o padrão do mundo é um padrão ainda de multidões e não muito consciente. Quando você começa a se tornar consciente, você começa a divergir dos padrões do mundo. Vou dar um exemplo do dia a dia. Quando se cai a ficha que a mídia televisiva, dos canais oficiais podem ser manipulados, a gente então diverge, não assiste mais os jornalismos convencionais. E aí a gente é taxado de esquisito. Como já se viu que não assiste o jornal da? Ou o jornal da? Porque não cabe aqui fazer propaganda, né? Entenderam? Quando a gente diverge dos padrões puramente humanos, nós vamos caminhar meio solitário, meio desprezados da grande maioria. Ele que transformara toda a Galileia numa fonte divina, que se levantara com desassombro contra as hipocrisias do farisaísmo do seu tempo, que desapontara os cambistas no próprio templo de Jerusalém, como advogado enérgico e superior de todas as grandes causas da verdade e do bem, passa no dia do Calvário em espetáculo para o povo, com a alma num maravilhoso e profundo silêncio. Deu uma ideia? Porque normalmente as pessoas sábias, elas falam menos. Silêncio fala muito mais às vezes do que 1000 palavras. E a própria natureza já demonstra, né? Nós temos 2 ouvidos e uma boca. Que notícia dá isso? Ouvir mais e falar menos. Sentir mais
vibrar mais, porque aí você exemplifica com naturalidade, não só verbaliza, como os fariseus faziam. Eles verbalizavam, mas faziam o contrário do que falavam. Por isso que Jesus os nomeia como túmulos caiados por fora, bonitos por fora, aparência, mas podres por dentro. Ou seja, o que pensava, o que sentia, não correspondia com o que falavam. Então, a notícia sublime, o exemplo que Jesus nos trouxe é, na hora que está o tumulto, que ninguém vai ouvir nada, profundo silêncio. Quando foi chamado, quer dizer, quando foi levado pela segunda vez na presença de Pôncio Pilatos, e Pilatos pergunta qual é a verdade, se ele era mesmo rei dos judeus, e como Pilatos já estava afirmando se ele era rei dos judeus, então Jesus nada responde. E vira para Pilatos e fala assim, na primeira vez, porque na segunda ele fica em silêncio. Então já tinha dado a resposta. Então não precisa ficar repetindo. Na segunda vez ele fica em silêncio, mas na primeira ele disse o seguinte: não sou eu quem estou falando, é você quem fala. Deu uma ideia de que o silêncio pode ser tão mais informativo do que 1000 palavras que não vai a vibração. Sem proferir a mais leve acusação, caminha humilde, coroado de espinhos, sustentando nas mãos uma cana imunda, à guisa de cetro, vestindo a túnica da ironia, sob as cusparadas dos populares exaltados. De face sangrenta e passos vacilantes, sob o peso da cruz, vilipendiado, sem articular uma única queixa. Ou seja, vibrava em outro padrão, em outro patamar. Não é que uma maioria de nós, que por isso reclama, esperneia, queixa-se, às vezes não tem nem razão. É para refletir, né? No momento do Calvário, Jesus atravessa as ruas de Jerusalém, como se diante da humanidade inteira, ensinando a virtude da renúncia por amor, do reino de Deus, revelando por essa a sua derradeira lição. Vamos pedir para cair a ficha aqui? Qual foi a derradeira lição? Renunciou por amor. Renunciou à posição de um Cristo que poderia mudar tudo com um estalar de dedos. Porque conhecia todas as leis que regem esse planeta. Porque ele edificou esse planeta junto com os construtores. Mas, no entanto, permaneceu em silêncio. Renunciou a ter razão para ser feliz, para daí 3 dias ressuscitar e permanecer para a posteridade da história, mesmo que queiram tirar da história o antes de Cristo e depois de Cristo, como tem um projeto de lei, mesmo que queiram tirar. Ele marcou a humanidade da Terra, renunciou por amor e deu a derradeira lição, a lição do amor mais sublime. Quais foram as suas últimas palavras? Que demonstra a amorosidade de um Cristo para com a humanidade da Terra. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Somos seres ainda inscientes, inconscientes, mas já sendo convocados ao despertamento.
O amor maior aqui na Terra é o perdão, porque é o amor que tem que renunciar aos seus pontos de vista, às suas crenças, às minhas ideias preconcebidas. Perdão é o que vai nos livrar dessas sansarras inúmeras, reencarna, desencarna, reencarna, desencarna, reencarna, desencarna, até que aprendamos a única lição que viemos aqui para a Terra. O amor que sabe renunciar com alegria, com leveza. Perdão é o amor no mais alto grau. Abraços fraternos, amigos.